Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, amém? Nós estamos aqui hoje para mais uma live da Comunidade Apostólica pela Cruz. Nós queremos orar com você nesse momento para que você possa receber, amém? Do Senhor nessa noite. Independente do canal, independente de quem vos fala, nós vamos declarar que você vai receber do céu, amém? Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, nessa noite. Ó Deus, obrigada por esse tempo, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ferramentado. O Senhor tem nos alimentado com a Tua palavra, dia após dia, independente de qualquer circunstância. Nós reconhecemos o Teu soberania, Pai. Nós rendemos graças ao Senhor nessa noite. Muito obrigada, Pai, por cada vida, Senhor, que será alcançada através dessa live. Obrigada por cada pessoa que se dispôs, Pai, a estar aqui, Pai, para falar mais da Tua palavra. Ó Deus, capacita-nos, Senhor, que nós venhamos a ser instrumentos nas Tuas mãos nessa noite. Pai, que cada porta aberta, Pai, que cada celular conectado, ó Deus, possa receber da parte do Senhor. Ó Pai, nós declaramos em nome de Jesus, o Senhor operando nessa noite poderosamente. Vidas sendo alcançadas, cadeias sendo quebradas, mentes sendo abertas, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Aleluia, você está aí na sua casa. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Nós vamos dar um tempinho aqui para as pessoas irem entrando, amém? Eu estou aqui com o Rony, com o Tiago, com a Vanessa, esses ministros poderosos do Senhor, que têm sido capacitados, têm recebido cada dia uma porção maior da palavra de Deus e têm compartilhado com a mim e com a sua vida, amém? E nessa noite, o propósito de nós estarmos aqui e você estar conectado é a gente fazer um bate-papo sobre a série A Virada. Que série abençoada, né, queridos? Quem recebeu da parte de Deus aí durante esses domingos? Foram 4 domingos poderosos em que o Senhor, Ele derramou ao seu povo, amém? Ele alcançou pessoas aqui na nossa cidade, fora daqui, nessa circunstância que nós estamos vivendo, o canal de Deus tem sido, né, a internet para poder propagar uma palavra independente de onde você está. E essa série que começou sendo ministrada aqui presencialmente na nossa comunidade querida e continuou online, né? E nós estamos aqui hoje para fazer um fechamento dessa palavra de Filipenses, né, que alcançou a minha vida, a vida deles e a sua, eu tenho certeza. Amém? Glória a Deus. Então, amados, nós tivemos, né, durante esses 4 domingos, ministrando sobre a carta de Filipenses, especificamente aí do capítulo 3, versos 12 a 14. Amém? E eu gostaria de ler esse versículo para a gente poder relembrá-lo. Amém? Você pode abrir, né, comigo aí na sua casa, Filipenses 3, versos 12 ao 14. Amados, vocês querem falar algo? Alguém pode se habilitar aí para a leitura? Nós vamos fazer de forma bem descontraída, viu, queridos? Não é nada engessado, não é uma ministração, é um bate-papo, amém? Então aqui, vocês podem cumprimentar o pessoal, viu, gente? Estão em casa. Olá, pessoal, boa noite, a graça e a paz. Amém. Filipenses 3, 12 ao 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Paulo é uma bênção, né, nas nossas vidas. É um homem que foi alcançado
que fez uma virada na vida dele, né? Ele mesmo viveu uma virada poderosa. Eu comentei que, quando eu tive a oportunidade de ministrar, que ele saiu da condição de perseguidor da igreja. Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele saiu dessa condição e se tornou um anunciador do evangelho, né? Depois de um encontro poderoso com Jesus, ele teve um start no seu ministério apostólico e nos alcança até hoje com as cartas poderosas que ele fez, não é mesmo, queridos? Amém. Então, assim, essa virada, esse texto que motivou esse seminário, né, a virada, é um texto poderoso, né, Tiago? Sim, muito poderoso esse texto. O que você pode nos dizer aí, Tiago, um pouquinho? Então, eu inicialmente iniciei essa série, né, a virada, e nós usamos o texto aí do apóstolo Paulo, de Filipenses, no capítulo 3, e muito me chamou a atenção esse versículo, porque esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo foi um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, né? Provavelmente aí você vai ver que ele é um homem que mais escreveu no Novo Testamento, devido às suas revelações, devido ao relacionamento com o Senhor. Mas esse homem teve um passado que foi muito triste, né? Um passado de assassinato, um passado de prisões, um passado de perseguições, e ele perseguiu o povo de Deus, o povo do caminho, né? A única estrutura de Deus na terra, aquele tabernáculo que Deus não construiu com mão de homens, né? O tabernáculo do Senhor, Paulo destruía isso, Paulo perseguia isso. Então ele escreve em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele teve que esquecer Atos 8:1, ele teve que esquecer Atos 9, onde ele era perseguido, ele matava homens e mulheres, arrastando pela cidade. Então ele tem que fazer essa virada na vida, né? Porque às vezes nós nos prendemos muito no passado, pelo aquilo que nós fizemos. Mas nós precisamos entender que o Evangelho é a única estrutura capaz de trazer esse renovo, essa transformação para a mente, né? Então nós podemos andar com uma mentalidade nova e não essa mentalidade medíocre, né? Que a religião, que a cultura, que a sociedade te impõe. Mas nós temos a mente de Cristo agora, renovada, recriada pela palavra de Deus, por causa do encontro. Assim como Paulo teve um encontro com o Senhor, nós também tivemos esse encontro com o Senhor, e Ele nos deu essa habilidade, essa capacidade de renovar o pensamento pela palavra, né? Então esse é o tema da nossa discussão aqui, do nosso bate-papo, a virada, né? O renovo na mente, o ressignificar algo do passado. Alguém quer falar alguma coisa? Então, essa questão do virar, né? Essa virada que a gente tanto fala, ela primeiro acontece na tomada de consciência, né, Rony? Que essa questão de tomada de consciência, ela é muito importante. Porque não adianta você ver essa palavra como um livro qualquer. Aqui, isso não é um livro qualquer. Né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa tomada de consciência, ela vem a partir do momento que você entende que esse aqui é o seu manual de vida. E a partir do momento que você aceita Jesus, as mudanças, elas são cotidianas, né? E a gente vai entendendo a palavra e vai deixando essa palavra frutificar no nosso coração, né? E que a nossa mente acaba que muitas vezes conflita o pensar com o crer, né? Até onde eu creio, até onde eu duvido ali também dessa palavra, até onde eu vivo essa palavra. E o Rony pode falar com a gente um pouco sobre essa questão das emoções, que muitas vezes elas chocam, né? Fé e razão, ali a questão do emocional, às vezes impede a pessoa de viver plenamente essa virada que Paulo fala, né, Rony? Amém, amém, queridos. Então, o próprio texto, ele fala que Paulo, ele avança para o alvo, né? Então, ele estabelece aí que o alvo é Cristo, o alvo é proclamar o que ele foi impactado, né? Então, isso tudo tem a ver com aquilo que significa para ele. Então, todas as vezes que a gente está diante de situações, as nossas escolhas, o nosso comportamento tem a ver com aquilo que é significativo para nós. Então, igual a Lorena comentou, que às vezes a emoção conflita com a fé. Se a pessoa está tendo muita prática, né, das emoções, então se a emoção dela
mexe na conduta dela, mexe no comportamento dela, então isso é um registro padrão, né, para ela. Então ela vai seguir o padrão das emoções. Então às vezes a pessoa fala sem pensar, às vezes a pessoa entra em pensamentos de frustração ou pensamentos de escassez, como se as coisas não fossem dar certo. Mas aí vem a palavra nos incentivando a prosseguir para esse alvo que é Cristo e nos lembrando, né, porque a gente tem a mente de Cristo. Então, na proporção que a gente toma isso como uma verdade, então a gente adota aquilo, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensais. A partir do momento que eu escolho pensar nisso que faz bem, que é alicerçado na palavra, eu começo a criar padrões de emoções linkados com a minha fé. Então, como eu creio, logo eu falo. Então, assim como eu creio, logo eu falo, logo eu faço. Então, o meu pensamento, ele vai estimular os meus sentimentos, as minhas emoções e o meu comportamento, né? Então, a Bíblia, ela nos fortalece muito quando fala que a nossa fé, ela é alimentada pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Então, a nossa fé também tem aquela parte, é como se a gente pensasse que tem a parte negativa, uma fé maléfica, seria você alimentar com aquilo que você ouve de negativo, né? Mas a série Virada foi um grande estímulo para você virar a chave, sendo alimentado por aquilo que é positivo, que é a palavra de Deus, que é esse incentivo, e assim como eu creio, eu declaro, e assim como vai as minhas emoções, os meus pensamentos, assim como vai a minha mente, assim flui a minha vida, né? Então, isso é muito significativo para a nossa vida, como cristãos, como filhos, né? Como membros de uma sociedade. Amém, queridos? Amém, Rony. Então, essa questão da fé, muitas vezes a gente ouve, né? Porque, graças a Deus, nós vivemos num tempo em que a palavra é muito acessível, né? Nós vivemos nós estamos na graça. Isso aí, gente, porque tem gente que fala assim, eu queria viver lá no tempo de Davi. Queridos, eu prefiro viver na graça, né? Não? Oh, Jesus! Então, olha, você precisa entender que você nasceu num tempo, o Senhor te criou para viver um tempo privilegiado da palavra dEle. Porque às vezes a gente lê as promessas do Senhor para nós, né, a igreja, na Bíblia, e parece que está tão distante da nossa realidade. Sabe, o nosso passo de fé, ele é muito curto. E mesmo a gente sabendo que a gente está na graça, né? Eu falo a gente no sentido geral. Graças a Deus existem níveis de fé, pessoas que já estão numa medida mais avançada. Mas se não for o caso, a pessoa tem o quê? A fonte para se abastecer. E o que a gente vê? Mesmo a gente estando nesse tempo de graça, nesse tempo em que a palavra chega de forma mais fácil, eu digo até mesmo pelas redes sociais, né? A gente... Graças a Deus, vivemos num país em que há liberdade de expressão, então nós podemos ministrar num ponto de ônibus, num trabalho, e a nossa fé, ela vai crescendo à medida que você vai crendo. Porque, veja bem, Paulo, né, voltando aqui para Filipenses, Paulo, ele viveu essa virada e foi um grande passo de fé. Porque, veja bem, ele mesmo diz na palavra que ele acompanhou o apedrejamento de Estevão, né? Ele viu Estevão ser apedrejado. Então, quando Paulo ele deixa de perseguir e passa a anunciar, ele vive uma virada tão grande, porque ele mesmo poderia ser morto, né? Porque as pessoas poderiam entender, não, ele está usando isso para fazer de conta que é nosso amigo. Não, então, poderia ter pessoas ali, não poderia? Então, é um passo de fé. E muitas vezes a gente tem uma fé que depende da circunstância. E isso, querido, não é o que o Senhor tem para você. A fé, ela não pode ser medida pelas circunstâncias. Porque quando a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, quando a gente entende que fé, ela é a certeza, é a convicção das coisas que nós não vemos, as circunstâncias não podem nos limitar. Né, Vanessa? Porque, assim, é interessante a gente falar isso porque... Nós somos acometidos diariamente por situações e muitas vezes a nossa fé, ela fica meio que diminuída. E se a gente olhar Paulo, pelo contrário, a fé dele foi expandida, mesmo diante daquela circunstância, porque ele também teve ali seu caráter colocado em xeque, né? Mas mesmo assim ele resolveu anunciar
resolveu encarar. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus genuíno. Né? E assim como ele aceitou Jesus, nós também aceitamos e temos que correr essa carreira que está proposta para a nossa vida. Né, Vanessa? Então, essa questão da fé, eu queria que você falasse um pouco nesse sentido. Eu falo a Vanessa porque a Vanessa, ela tem uma habilidade para falar sobre fé, né, gente? Quem já viu a Vanessa ministrar sobre fé? É uma bênção essa menina. Todos vocês, viu, meus amados? Amo vocês. Mas a gente tem uma... Cada pessoa acaba se firmando mais numa palavra, não é? E a Vanessa, eu falo fé, eu lembro da Vanessa. Falar em emoções, em corpo, alma e espírito, eu lembro do Rony. Aqui, ó, a Aroeira, que gosta de... Justiça de Deus é com o Tiago Evangelista. Então, assim, cada pessoa, ela se move mais numa área. E fé, eu passo a bola para Vanessa. Vanessa, vamos lá. O que você nos diz? E eu quero dizer para você que ela está certa. Aleluia. Porque fé mexe muito comigo, não é pouco não, irmãos, mas mexe muito, 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 muito comigo. A fé me move e desde que eu me deparei com essa palavra, ela fez todo sentido na minha vida. E às vezes a gente pode parar para pensar assim, né? Falando tanto de Paulo, porque é em Filipenses 3,13, mas Paulo, ele tinha todos os motivos antes de conhecer a Cristo que colocava ele como, eu costumo dizer assim, aquele menino criado no berço de ouro. Esse era o Paulo, sabe? Mas um dia ele compreendeu que tinha algo além daquilo que ensinaram e contaram para ele. Então, quando ele fala de esquecer as coisas que para trás ficam, essa foi uma estratégia de Paulo, sabe assim? Era uma estratégia de crescimento. Eu decido, eu me posiciono. E não tem como eu me posicionar, senão pela fé. É só pela fé. Não tem como nós avançarmos por nossas justiças próprias, por aquilo que nós achamos ou pensamos. A fé, ela é real. A fé pensa, a fé fala. Só que eu só vou falar aquilo que está dentro de mim, no meu depósito espiritual. Se eu não coloco a palavra de Deus dentro de mim, eu não vou andar por fé, eu vou andar por vista. Eu vou andar por aquilo que me falaram, por aquilo que me contaram. Mas Paulo não, ele buscou a essência das coisas. Paulo defendeu aquilo que ele acreditava até se deparar com Jesus, quando ele ouviu de Jesus. Por que me persegues? Porque até então, quando Paulo ele perseguia a igreja de Cristo, ele achava que ele estava fazendo um favor para Deus. Por quê? Porque ele defendia dentro dele um sistema religioso. E quando apareceu todas aquelas pessoas falando de Jesus, ele chamou um povo, falou, esse povo dessa seita, desse tal de Jesus aí. Por quê? Porque ele cria no coração dele, ele era um homem irrepreensível, era um homem que andava correto, era um homem que andava correto na lei. Só que depois que ele se depara com a graça, se depara com aquele Cristo vivo, ele começa a entender, para eu caminhar, para eu viver o melhor de Deus, para eu alcançar o prêmio, eu vou deixar aquilo que me disseram, que me contaram, eu vou deixar lá para trás e vou olhar para Cristo. E é isso que eu foquei muito na minha ministração, de olhar para frente. Não existe na Olimpíada nenhum jogo que alguém correu e ganhou porque ele estava olhando para trás. Ou que ele começou a correr de trás para frente. Não, o foco de Paulo era de Cristo para frente. Então, essa questão da fé, quando nós deixamos ser enxertados, essa fé dentro de nós passamos do estágio de assentimento mental e passamos para a fé genuína de Deus. O que é assentimento mental? É uma fé que não desce para o seu coração. Você não vê as coisas sendo transformadas na sua vida. Mas por quê? Porque não gerou fé, não gerou convicção dentro do seu coração. O assentimento mental fica aqui. É a mesma coisa, eu creio em Deus. Tá, tudo bem, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Só que quando você olha, por exemplo, uma situação a qual nós estamos vivendo, se você não crê nessa palavra, que ela é viva e eficaz, se você não recebe ela de uma forma viva e eficaz, você olha para a situação e fala assim, não tem jeito não. Mas quando você olha para a fé do tipo de Deus, você olha para o caos e fala assim, eu continuo crendo em dias melhores. Nada tem poder de me parar, nada tem poder de me paralisar, porque Jesus Cristo, Ele levou sobre si tudo de ruim nessa terra. E uma passagem que me chama muita atenção é Gênesis 1:26, porque Ele nos deu domínio.
Domínio. Nós temos que dominar sobre as nossas emoções, sobre os nossos vícios, sobre as nossas circunstâncias. E se não for pela fé, nós vamos ser pessoas que vamos ficar para trás. Então, que sejamos pessoas guiadas pelo Espírito Santo, que essa palavra esteja latente dentro de nós. E eu louvo e agradeço a Deus por cada live, porque elas têm me edificado, elas têm aumentado a minha bagagem espiritual, não só como conhecimento cognitivo, não, mas para que a gente saia desse deserto melhor do que nós entramos. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, vai ter gente que vai sair dessa tempestade melhor, bem melhor, mais forte, mas que conheceu alguma habilidade, que cresceu, que buscou, que aprimorou. Vai ter pessoas que vai sair igual dessa tempestade. E infelizmente vai ter pessoas que vai sair pior. Então fica aqui o meu ponto. É isso mesmo, Vanessa. E assim, quando a gente fala, né, de Gênesis 1:26, também é uma passagem que mexe muito comigo, porque quando nós somos criados, o propósito de nós sermos criados foi exatamente ser a imagem e semelhança do próprio Deus, que a gente tivesse domínio sobre todas as coisas. Mas às vezes a gente não consegue dominar nem a nossa própria mente. Então, como que a gente pode dizer que a gente crê numa palavra, né, que a gente tem fé em uma palavra, se ela não surte efeito em mim mesma, né? Porque a gente acaba muitas vezes se limitando às condições que são impostas para nós. E aí eu digo que nós, nesses momentos, né, de conflito, momentos de crise, são os momentos em que a palavra que está dentro de você, ela tem que ser proclamada e tem que ser ministrada para as pessoas, porque a gente é um bom depósito da palavra de Deus, né? E é uma palavra que está acessível a todos nós. Quantas palavras maravilhosas nós já tivemos a honra de ouvir, né? De ouvir, e é o momento da gente pegar essas palavras que nós ouvimos um dia e colocar em prática, né? Promover essa virada que é necessária para os dias atuais, em todo o tempo. Só que para a gente poder colocar isso em ação, a gente tem que dominar essa questão da mente. Né? Porque a nossa mente, eu até citei isso quando eu ministrei, aquele livro da Joyce Meyer que fala Campo da Batalha da Mente. A nossa mente, ela milita muitas vezes contra nós. Né? E às vezes a gente está crendo em coisas que não são o que o Senhor tem para nós. Né? Às vezes a gente está aí desesperado, que nós estamos vivendo essa pandemia agora, num desespero, mas se você está em Cristo, se você crê em Jesus, você é a igreja, querido, você não vai ficar na tribulação para ficar descansado, não é não? Porque eu vejo as pessoas muitas vezes se desesperarem, e eu fico pensando, gente, cadê o depósito da palavra nesse povo? Né? Porque, queridos, nós vamos ser, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, não é a tribulação agora. A gente está vivendo momentos, né? Eu até assisti outro dia uma live, estou sendo muito abençoada com muitas lives muito boas. Outro dia eu estava assistindo sobre uma questão escatológica, eu estava pensando, né? Gente, por que a gente não ativa isso, né? Por que tanto desespero? É claro que a gente não pode ser negligente. A gente tem que ser prudente, a gente tem que respeitar o sentimento dos outros, mas a gente tem que ser boca de Deus nessa hora. A gente tem que lançar palavras que vão edificar. E se a mente da pessoa está enfraquecida, você precisa tentar ajudar, mas não é também ficar ouvindo ela, pelo amor de Deus, o mundo vai acabar. Não, é você falar assim, ó, situa, vou te situar. Né? Nós estamos vivendo um tempo de crise, sim. A gente percebe, se você pegar lá, desde quando Jesus ressuscitou até os dias de hoje, as coisas elas estão sendo intensificadas, né? Os desastres naturais, as crises, as pandemias, as guerras, elas estão cada vez num espaço menor de tempo, até porque temos que observar também essa questão, hoje tudo muito mais rápido, a tecnologia, enfim. Então a gente está vivendo um tempo de aceleração da tribulação, não quero usar essa palavra, senão as pessoas confundem. Não é da tribulação. Estamos encurtando as aflições, né? Isso são sinais, sim, sinais. Só que nós não podemos desesperar, nós temos que colocar a nossa boca em ação para cooperar com o reino. Né? E essa questão da mente, eu acho muito séria, Rony. Porque eu falo Rony porque ele trabalha com essa questão, né, de
de mentalidade e as pessoas elas acabam tropeçando muitas vezes aí. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do que ouvir, porque a gente precisa filtrar. Hoje a gente tem acesso a tantas coisas, mas infelizmente, não poderia dizer uma porcentagem não, mas eu creio que se você pegar e abrir seu telefone e começar a ler tudo que aparece lá, 80% não vai te edificar. Estou mentindo? Vou chutar 80%. Porque tem muita coisa ali que está te puxando para baixo, não é? E eu queria que você falasse, Rony, nesse sentido, do que as pessoas precisam fazer para filtrar essa questão e fortalecer a mentalidade dentro da palavra, principalmente. Amém. A palavra do Senhor, ela diz, enquanto a Lorena ia compartilhando aqui, veio muito ao meu coração o texto que fala para os pais, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se desviará dele. Então eu vou fazer uma analogia. A criança seria qualquer situação, qualquer pessoa que está ali aprendendo algo, né? Está diante de alguma novidade. E a pessoa que ensina, que no caso os pais que estão sendo referenciados aqui, seria alguém que tem alguma experiência. Então, aonde eu quero chegar com isso? Hoje as nossas reações, elas são baseadas com quem que a gente aprendeu, né? Então, principalmente se você que está tendo essa oportunidade de estar assistindo agora, ou está assistindo isso gravado, se você é pai ou é mãe, é um conselho muito prático. Todas as vezes que você for estimular, corrigir ou ensinar alguma coisa para o seu filho, eu quero te convidar a pensar no efeito secundário disso. Então, na prática, quando você pede para o seu filho ou fala para ele, arruma o seu quarto, você não quer que ele arrume o quarto, você quer algo a mais disso. Pode ser que você queira que ele seja organizado, ou pode ser que você queira que ele seja obediente, certo? Agora, se você dá um efeito para ele, exclusivamente arruma o seu quarto, ele faz aquela tarefa sem conexão com nada, sem por que eu faço isso, nem para quê. Então, por que que leva ele a fazer? E o para quê, qual que é o feito disso? Tá, o que que isso tem a ver com a prática da palavra? Quando eu te falo que você tem a mente de Cristo, você pensa o quê? E daí? Por quê? Bom, eu vou falar para você. Por quê? Porque a sua forma é o Espírito. O seu Criador, a sua referência, a forma é o Pai. É Cristo. O Tiago até ministrou que a nação, que a humanidade espera ansiosamente para que os filhos de Deus se manifestem. E ele citou um texto no dia que nós fomos feitos como modelo, que é Jesus Cristo. Ok, então você tem o modelo de Jesus Cristo. Então, por quê? Porque Deus é amor e Ele fez você. Você é feitura, você é criação de Deus. Para quê? Para a honra e glória do nome de Deus. Aí aqui vem o efeito secundário. Você vai honrar e glorificar a Deus fazendo o quê na sua casa? Então, por exemplo, se você trata com respeito, se você é casado, trata com respeito o seu cônjuge, você vai tratar apenas porque você tem que tratar, e aqui acabou? Ou você vai tratar porque você honra a Deus no seu matrimônio, porque é significativo para você e para que vocês possam evoluir como casal, para que vocês possam dar um exemplo, para que vocês possam edificar outras vidas. Então entenda, não é só o aqui e o agora, é o efeito secundário de cada coisa que você vai fazer. Então quando você pensa nas suas emoções, quando a gente está passando por desafios, se eu estouro aqui, eu estou olhando só o aqui e o agora. Às vezes as pessoas brincam, né? Vamos viver como se não houvesse amanhã. Tá, mas tem o amanhã. Haverá o amanhã. Aqui, ó. Depois do meu estalo de dedo, já teve um amanhã. Ou seja, existe um futuro já que o seu cérebro está percebendo. Então, se hoje eu estou olhando só o agora, eu estou esquecendo, primeiro, a consequência disso. E segundo, a eternidade, que até a Lorena já comentou aqui. Então, por exemplo, nós estamos fazendo isso para edificar de que forma Deus? Para edificar de qual forma a nossa fé, a prática da nossa fé, a edificação dos filhos, né? Os filhos que são a herança do Senhor. Né? Então, o estímulo que eu dou para os irmãos que estão ouvindo isso, é que todas as vezes que for
viver uma situação. Pense no efeito secundário. Quando você praticar a fé naquela circunstância, lembrando aí que seja vivenciado aí o reino de Deus, as suas ações linkadas com a emoção ou linkadas com a fé que vão te guiar, né? Então, é essa questão. Então, por exemplo, mas me chateou muito. Ok, mas você quer qual tipo de resultado? Você está carregando qual experiência? Você vai se linkar apenas em alguma experiência negativa que talvez você aprendeu com seus pais? Ou você vai viver isso que a gente falou, que marcas negativas que te seguram no passado, elas têm que você grava o aprendizado. Você não precisa se ancorar lá e ficar como se fosse uma vítima, entendeu? Você é um autor da sua história. Você é um autor da sua vida, né? Tem o Cristo que morreu por nós, né? Para que nós tivéssemos uma vida em abundância. Então, as minhas ações diante de uma circunstância, qual o tipo de resultado que eu quero ter? Eu te garanto, se você utilizar a Bíblia, praticando a fé, eu acho que dificilmente você não irá se orgulhar. Porque assim, todos nós, né, nós temos memórias, temos marcas, porém nós temos que escolher o que nós vamos fazer delas, né? Porque assim, eu, por exemplo, eu conheci a Jesus, não foi quando eu não nasci numa casa cristã, vamos dizer assim, né, que já tinha um conhecimento revelado dessa palavra que nós estamos falando aqui. Mas a gente precisa o quê? Respeitar primeiramente a nossa história, porque eu costumo dizer assim, os pais, eles fazem o melhor que eles podem naquele momento. Pegando um gancho aqui do Rony. O seu pai e sua mãe, eles te deram o melhor que eles puderam naquele momento. Até ali é o que eles tinham de conhecimento, é o que eles tinham de aprendizado. Eu já falei isso em alguma outra oportunidade, que pais não fazem curso para ser pais, eles aprendem a ser pais na prática. Então, eles erram também, eu como mãe erro também. Mas a gente precisa entender que assim, se eu fui maltratada na minha infância, se isso é uma marca para mim, se isso me impede de fazer uma virada em determinada área, eu preciso hoje, na revelação da palavra que eu tenho, tratar o meu coração para poder receber essa medida de fé que a palavra diz. Porque não adianta, senão a gente acaba... O Rony falou, né, que é a questão da vitimização. A pessoa, quando se coloca como vítima, ela acaba não alcançando o que Deus tem para ela. Porque ela fica presa no passado, nas amarras, e acaba sendo atrofiada por memórias, por situações que impedem ela de fato, viver essa virada. E o Rony comentou, né, que o Tiago, ele falou sobre isso mesmo, que nossa forma é Cristo. Né? Se a nossa forma é Cristo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Tiago. Porque se a nossa forma é Cristo, tem como ter forma melhor que essa? Não. Se você não tem vivido o extraordinário de Deus, eu te garanto que é porque você não tem vivido o que a palavra diz a seu respeito, né, Tiago? Fala um pouquinho para nós. É engraçado sobre isso, porque voltando nesse assunto, né, de mente, psique, alma, o mindset, né? A Bíblia diz em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, diz que nós, porém, temos a mente de Cristo. Então é algo que Deus já nos deu, pela graça dele. O simples fato de eu crer em Deus e não por mim mesmo, pela uma fé que ele também me deu, ele já nos deu a mentalidade dele. Agora eu posso compreender e me tornar forte emocionalmente para passar por todas as dificuldades que se levantar na minha vida, né? E também ter essa capacidade de ressignificar, de romper com o ciclo do passado e poder viver a realidade que tem para mim hoje. Porque voltando no Filipenses 3:13, ele diz: não que eu tenha obtido a perfeição, ou que eu tenha recebido, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Então, Cristo te conquistou? A evidência disso é que você prossegue. Você não fica paralisado lá no passado. Então tem muita gente também que pensa assim, não, quando eu for perfeito, quando as minhas práticas melhorarem e tal. Não tem a ver com a sua perfeição. Porque perfeição é amadurecer em Cristo, é romper com esse processo, né? Então, nós em Cristo, nós somos uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5, no versículo 17 diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas se foram,
eis que se fez tudo novo. Então, toda circunstância que se levantar contra você, e coisas do passado, coisa que você viveu, coisa que você falhou, coisa que você provocou, agora nesse exato tempo presente, ela está lidando com uma nova criatura em Cristo, cuja essa nova criatura tem o mindset, tem a mente de Cristo, tem a alma de Cristo. Então, essa circunstância, ela é obrigatoriamente capaz de se render a você, porque agora você tem uma estrutura, a matéria-prima real de Cristo criada em você. Porque, como o apóstolo Paulo, ele podia ser a única pessoa no mundo que podia, assim, se colocar numa posição de vitimismo e falar assim, eu não posso fazer nada, porque eu persegui algo que foi mais puro sobre a terra, o baluarte da verdade, a glória de Deus, a expressão exata do caráter de Deus, que era a igreja, e eu não falo de uma estrutura de ferro ou cimento. Tira também essa mentalidade de você. Talvez você ouviu uma mensagem há muito tempo, dizendo que igreja era tijolos, era ferro, fundação, cadeira. Não, não, não. Igreja é o corpo de Cristo. Somos nós reunidos, cada um membro, juntos formando um corpo de Cristo. Então Paulo perseguiu esse povo. E ele diz assim, a mim foi manifesta a sua glória, me perdoando dos pecados, eu que fui o pior pecador de todos. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12 ao 15. Então ele poderia se colocar numa posição de vítima, porque ele foi o pior de todos. Agora eu e você não. Nós podemos nos posicionar como os filhos, herdeiros de Cristo, herdeiros da promessa. E quando Deus nos tira de uma situação a qual nós vivemos, uma situação talvez de abuso, uma situação de drogas, uma situação de escassez total, o nosso coração, a nossa mente, o nosso cérebro, o natural do nosso cérebro, ele tem uma voz, e ele sempre te traz para aquilo de novo. Porque o cérebro, ele só lida com situação de insucesso, prazer, de escassez e prazer. Então, se você não tem prazer, se não tem prosperidade, ele vai te trazer para a escassez, e logo ele te prende a sua mente nisso. Mas nós fomos perdoados em Cristo completamente, está lá em Hebreus. Então em tudo, na alma, no espírito, no corpo, tudo nós recebemos o perdão de Cristo. Então agora a nossa mente recriada em Cristo Jesus faz com que nós possamos avançar a cada dia rumo àquilo que Deus tem para nós, rumo a um propósito de vida real. Então eu não preciso mais viver naquele abuso do passado, viver naquele vício do passado, viver naquela escravidão, até na escravidão da lei, naquela escravidão que a lei impunha sobre as pessoas que se diziam ser de Cristo. Até Paulo chegou numa circunstância e falou assim, porque Paulo não era qualquer pessoa, hebreu de hebreu, Benjamim, da tribo de Benjamim, ele tinha um histórico assim, uma credencial Total. 10, diante da lei irrepreensível. Ele podia chegar diante de qualquer pessoa e dizer, eu sou um homem puro pela lei, mas ele olha para tudo isso que ele conquistou mediante a força dos seus braços e ele considera isso como um refúgio para ganhar a soberania de Cristo Jesus. Então nós estamos falando de um homem de um calibre, Que isso, Paulo? né, alto, assim, ó, de uma referência alta, um homem que chegou no Sinédrio novo, ele fazia parte de uma estrutura religiosa poderosa da época. Então ele nega tudo isso para ganhar a sublimidade do conhecimento, da carreira em Cristo Jesus. Então eu te levo a pensar nessa noite, você vai ter que renunciar a algo, talvez seja o seu passado, talvez seja suas práticas, por causa do amor de Cristo. Se você foi conquistado por Cristo, já tem em você esse DNA de ressignificar, interromper um ciclo do passado e viver algo novo. Mas mesmo você que já conseguiu fazer isso, eu te levo a uma passagem que Estevão está dando um testemunho maravilhoso diante do pessoal do Sinédrio. Ele fala que o povo, quando saiu do deserto, Deus tirou o povo do deserto,
mas aquela mentalidade por viver muito tempo no deserto, aquela cultura influenciou o povo hebreu. Eles se tornaram egípcios dentro do coração deles. Então eles se voltaram às tais práticas, eles negaram o que Deus estava fazendo sobre eles nessa transição de tirar eles do deserto para a nova Canaã, para a cidade prometida. Eles negaram tudo isso no coração. Então é aonde nós não podemos fazer isso, mesmo que a gente já aceitou Cristo como suficiente Salvador, está vivendo, correndo uma carreira, mediante olhar pelo cenário, pelas pessoas que estão fazendo. Não se volte no seu coração naquelas práticas do passado, naquela vida que você viveu no passado, naquele abuso, naquela escravidão. Não, continue olhando para frente, você tem uma estrutura mental, porque seu espírito já é novo, agora nós precisamos renovar a nossa alma. E deixar que o Espírito influencie a nossa alma para viver de fato um propósito na terra. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra, Tiago. E assim, antes de a gente passar para um próximo comentário, você quer falar alguma coisa? Não, eu só iria dar um adendo, porque ele fechou, ele falando do deserto. E quando você vai em Isaías 43:18, está escrito assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Aqui, não quer dizer somente para você ir lá no seu passado e resetar. Está dizendo que, sabe aqueles milagres que que foi realizado lá no deserto, como uma tipificação daquele que viria, tudo aquilo que Deus realizou, na verdade, ao povo do deserto, sabe aqueles milagres? Então, aquilo lá, está lá atrás, nós estamos numa superior promessa. Eu posso muito mais do que aquilo que eu fiz no deserto. Só que para isso, eu e você precisamos nos dispor. E muitas vezes nós estamos no deserto, nas aflições, e esquecemos que lugar de deserto é lugar de provisão, lugar onde não vai faltar nada, mas nós esquecemos isso e voltamos a andar na mentalidade de escravo. Sendo que, na verdade, ele está dizendo para você, esqueça até o que eu fiz lá no deserto. Olhe para mim, que eu posso fazer grandes coisas, porque grandes promessas estão para se cumprir na sua vida. Mas, se você não permitir, isso não vai acontecer. Por isso que Paulo, a estratégia dele é esquecer, e ele dá uma metáfora da corrida, porque o corredor ele não ganha se ele não olhar para frente. Se ele começa a olhar para trás, ele perde o foco. O alvo é Cristo. Mas para um corredor ganhar o prêmio, ele precisa renunciar, ele precisa perseverar, ele precisa seguir regras, princípios. E aí a gente começa a pensar assim, o que eu estou disposto para ser tratado? Porque quando a gente fala tudo isso aqui, parece que é tudo muito, quando o Rony fez, né, um clique. Não foi, é um processo. Paulo se permitiu viver todo o processo, não foi da noite para o dia, foi um processo. Então quer dizer, é no momento de tempestade, de aflições, onde nós estamos ressignificando o nosso passado, que nós vamos ser tratados. E é engraçado que esses dias eu vi uma pessoa postando o seguinte, ele colocou assim, eu marquei aqui, ele colocou assim: há crianças feridas, escondidas em adultos difíceis. Ele postou isso no status dele. Aí eu peguei e falei assim para ele, exato. Aí ele respondeu assim, às vezes me vejo agindo esquisito, daí imediatamente paro para refletir e logo me vem uma memória da infância. Eu respondi para ele, mas o importante é isso não se tornar muleta na sua vida. Quando você busca esse gatilho, você começa a fase de elaboração desta infância. E nós hoje, que temos Cristo como a nossa referência, Ele te permite ir lá no seu passado, não para ser o seu ponto-alvo, não para ser seu ponto de partida, mas o Espírito Santo te capacita a ressignificar esse passado. Trazer à tona toda aquela dor, trazer à tona todo aquele sofrimento, para que você nele possa encontrar tudo aquilo que você precisa para tirar essas amarras de você. E às vezes eu penso e vejo muito isso acontecer, o que eu vou te falar agora. Muitas vezes eu vejo mães projetar nos seus filhos
o ódio, a raiva que teve do pai deles que ficou lá atrás. Entenda que o seu filho não é aquela pessoa que você teve seu filho. O seu filho é o seu filho, ele é singular para Deus. E quando nós permitimos ser tratado por Deus, quando nós permitimos deixar que esse Jesus Cristo vivo, real, que transforma a realidade, que transforma cenários, seja de fato o nosso autor e o nosso consumador, nós conseguimos olhar para o nosso passado com menos peso, com menos dor. A carga começa a diminuir, entende? A gente começa a entender o deixar ir. Porque as pessoas também, elas confundem muito o deixar ir com desistir. Elas confundem muito o amor de Deus com amar alguém e ser amigo de alguém. O amor do tipo de Deus é livre. E vai ter coisas na sua vida que você vai sim ter que deixar para trás. Pessoas, você vai ter que deixar sim para trás pessoas que não edificam você, pessoas que não querem correr a carreira com você, pessoas que querem minar a sua fé. Essas pessoas, elas vão ter que ser deixadas para trás, sim. Isso não é falta de amor, isso é o tipo do amor de Deus. O amor do tipo de Deus é livre. Ele mesmo diz na sua palavra: se quiseres e me ouvires, comerás o melhor dessa terra. Mas só se você quiser. Porque se você não quiser largar o seu passado, se você não quiser crescer, se você não quiser aprimorar, não tem como ele fazer nada por você. Mas ele quer realizar grandes coisas através de você. E são nos momentos de aflições, são nos momentos de dor, são nos momentos de desertos, que a nossa postura vai dizer o quanto de palavra nós temos dentro de nós. Não só como letra, mas como palavra rema, palavra revelada, palavra que transforma, palavra que nos coloca e nos tira de um cenário de fato de escravidão para a mentalidade de filho, mentalidade de reino, mentalidade de pessoa de caráter equilibrado, pessoa que tem um discernimento, um filho de fato maduro. Quando nós começamos a andar nessa maturidade, nessa perfeição que não significa não errar ou não falhar, mas nessa perfeição de filho maduro, nós começamos de fato a falar assim: agora eu estou entendendo por que eu vejo aquele irmãozinho ali, o trem está pegando fogo, o menino está feliz. Nossa, mas o que é isso? Ai, ele está negando a realidade. Não, fé não é negar a realidade não, irmãos. Mas é olhar para a circunstância e falar: mesmo que meus olhos não estão vendo, mesmo que as pessoas estão dizendo o contrário, pelos olhos da fé, eu chamo a existência. E eu vou clamar isso, e eu vou colocar isso no meu coração. E eu declaro, pelos olhos da fé, coisas acontecendo na minha vida. Filhos sendo restaurados, casamentos sendo restaurados, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Porque se nós não formos transformados pela palavra, nós estamos vivendo de novo uma religião aqui dentro de nós, de padrões, de não pode, não isso, não aquilo, não, sendo que Jesus está dizendo assim: ei, eu estou te chamando para uma intimidade, eu estou te chamando para você ser um comigo. Foi isso que Paulo fez. Um com ele. A referência de Paulo não era mais as pessoas, não era o que as pessoas acham ou pensavam dele, mas a referência de Paulo era Cristo. O que Cristo falava a respeito dele, o que ele tinha em Cristo, o que ele podia em Cristo. Quando nós decidimos por isso, de fato, nós alcançamos o prêmio da soberana vocação. Amém? Aleluia. Queridos, antes de passar para um próximo ponto, eu queria dizer para você: quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí para a gente pelo Instagram, pelo Face também, né? Por favor, se você tem alguma dúvida quanto à série Virada, ou quer fazer algum comentário, ou pedir para seguir para algum tema específico, né, desse versículo de Paulo, por exemplo, pode mandar para nós, tá? Amém? E também esse aviãozinho aí do lado, você pode indicar para 10 pessoas. Se cada pessoa que está assistindo essa live, você está sendo abençoado aí da sua casa? Se você está se sentindo abençoado, saiba que tem muitas pessoas que também precisam receber essa palavra. Então, pega esse aviãozinho aí do lado e clica e chama pelo menos 10. Se cada um dessa live chamar 10, nós vamos alastrar essa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa em muitos lares. Amém? Você pode fazer isso aí, em nome de Jesus? Então, podem mandar as perguntas. E eu queria pegar um gancho. Você quer falar dentro do que ela falou? Ah, tá.
Eu perdi, pode falar, depois eu vou lembrar. Tá, vamos lá. Eu queria tratar um texto com você. Se você tiver uma Bíblia aí, abre comigo aí. Atos 17, no versículo 30. O que diz lá? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então talvez você viveu, talvez não, você viveu no seu passado em um tempo de ignorância. Então tudo que você fazia, tudo que você vivia, era um tempo de ignorância na sua vida. Então Deus entende esse ciclo, esse tempo, essa trajetória que você viveu. Então não se condene por isso. Porque lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, ele diz assim, ó, eu mesmo, Deus, agora imagina assim, Deus falando com você. E recebe isso, porque isso você tem que carregar isso para o resto da sua vida. Eu mesmo, sou eu quem apago todas as suas transgressões. E dos seus pecados eu não me lembro mais. Glória a Deus. Eu não me lembro mais. Deus falou isso antes de Cristo vir na terra e morrer por você. Agora, imagina agora, nós estamos numa sexta-feira, onde Ele foi crucificado. O único propósito de Cristo ter vindo à terra, ter se feito homem, nascido num ventre de uma mulher, pelo Espírito Santo foi te resgatar, te redimir dessa condenação, dessa vida de pecado, dessa vida de escuridão, de escassez. O único propósito desse homem ter vindo à terra, Deus ter dado o filho dele, não tem a ver com religião. Cristianismo nunca foi uma religião. Religião são esforços humanos onde torna as pessoas como uns robôs que vivem em práticas repetitivas para alcançar algo em Deus, e esse Deus elas projetam o que Ele é para o seu benefício próprio, mas Deus tem uma personalidade. Ele tem uma persona, e a persona, o caráter de Deus é Cristo Jesus, que morreu por mim e por você, e Ele te livrou de todos os seus pecados. Então, no seu tempo de ignorância, desconsidere isso, ativa isso em você, essa habilidade. Deus tem essa habilidade de não levar em consideração o tempo da ignorância. Então, eu e você, eu te convido nessa noite, a partir de hoje, não leve mais em consideração o tão ignorante que você era, e você teve práticas horrendas, horríveis, terríveis, maldosas. Então não leve mais em consideração isso, porque assim como o apóstolo Paulo, mesmo conhecendo lei, ele tinha escamas nos olhos. Quando ele se depara com Cristo, essas escamas caem. E assim é eu e você, como nós entregamos nossa vida, como nós olhamos para a glória que Ele é, aquela luz diante dEle, tudo aquilo que nos vendava cai por terra, e agora precisamos viver o nosso propósito de fato sobre essa terra. Amém? Pode falar, Laura. Amém. Então, o que eu ia comentar é porque, assim, o Rony comentou da fé negativa, né? Porque aí eu me lembrei, no sentimento, assim, você crê em uma coisa negativa, e eu vou linkar com o que você falou também. Porque, assim, a fé, ela é inerente. A gente tem fé. Eu creio na palavra, mas tem pessoas que não creem, elas creem em algo, né? Então, você está dirigindo um carro, você tem que crer que o motorista da contramão, assim, que vai do cruzamento, ele vai parar, porque senão você não dirige. Isso é fé. Se você vai comprar um pão, se você vai comprar uma pamonha, você tem que crer que aquela pessoa teve boa conduta de higiene, que ela não pôs veneno na sua comida, porque você vai ter que ter fé e comer que aquilo ali está bem feito e que você vai passar bem. Então, eu queria salientar isso, que a fé, ela é inerente. Nós temos que escolher crer na verdade. Amém? E aqui, quando a gente pensa em fé no passado, que são onde estão suas amarras, fé no passado, você vai viver lamentação. Fé no passado é lamentação. Se você ficar crendo naquilo que você viveu, nessas práticas, enfim. E se você crer só no futuro, pensar só no futuro, no amanhã, você vai ter ansiedade, você vai viver ansioso. Então a gente tem que botar a nossa fé no tempo presente. E para a gente ativar o nosso presente, eu falo para você, e me veio aqui, José do Egito, né?
José, vocês conhecem a história e o Rony gosta muito dessa passagem de José. Eu queria que você falasse isso, como que José potencializou, assim como Paulo também, né? Potencializou a fé no presente, porque ele teve que viver o agora. Né? Ele teve que crer no agora, sem lamentar o que fizeram com ele e sem ficar ansioso com o que seria dele em outra terra. Né? E nós, diante disso, Rony, queria que você falasse sobre essa questão da fé ativa no presente, linkando essa questão do deixar que a Vanessa falou. Amém. Enquanto você perguntava, para mim veio muito claro aonde chegar, né? Igual Paulo falava que ele prosseguia para o alvo que era Cristo. José tinha clareza para ele aonde ele iria chegar. Então, se você tem clareza do seu objetivo, de onde você quer chegar, o que você quer conquistar, a presença viva de Deus na sua vida e o que Ele tem para você, as circunstâncias, elas não te derrubam. Na verdade, elas podem desenvolver novas habilidades e você se aperfeiçoar, entendeu? Diante de alguma tribulação, diante de algum desafio, eu te garanto que você vai se surpreender quando você permitir a essência de Cristo manifestar através da sua vida e você tendo a clareza de aonde você quer chegar. Amém? Eu queria falar um pouco sobre essa questão de fé do presente, passado e futuro, que é, assim como João escreve, no princípio ele era o verbo. Então Deus já era eterno, Deus já está numa eternidade. Então eu e você, como os filhos de Deus, cristãos, nós precisamos andar com essa mentalidade de eternidade. O que é a mentalidade de eternidade? Viver hoje. Hoje, fé é para agora. Não dá para eu viver no passado, desprender, ou então viver no futuro, usando da minha energia, a capacidade de produzir algo nessas dimensões. Não, viva como Deus. Deus é agora, Deus é real, Deus é presente agora. Viva o hoje. Essa é a capacidade, é o caráter de eternidade que está em mim e você. Sempre é hoje, sempre é agora. Ontem, hoje, amanhã, hoje. Você vai precisar viver hoje, o agora, essa eternidade no já. Deus é assim que Ele se move, né? Então é assim que nós precisamos nos mover também como filhos. Amém, queridos? Eu quero só dizer que vai cair nossa live dentro de algum tempo. Você fica, volta, tá? A gente vai entrar de novo. E nesse meio tempo, enquanto a gente faz esse processo, eu queria que você mandasse perguntas. Então, para a gente poder dar sequência no próximo bloco com as perguntas que tiverem, amém? Pode ser assim? E que a gente possa encaminhar para esse momento. Sobre a fé, né, que o Tiago falou, assim como a fé é para agora, a virada também é para agora, querido. Você está tomando consciência de tudo aí que você precisa virar a sua chave, você precisa ativar o modo on. Vamos lá, né? Vamos fazer, vamos levantar, vamos crer e nos colocar assim como Deus nos quer, né? Quer nos ver e projetou para que nós fôssemos, amém? Tá para cair nossa live, vamos retornar. Aguarda aí e entra de novo. E já vamos voltar com as perguntas, amém? Vou dar uma olhada. Ainda não caiu, mas daqui a pouco cai. Já vai voltar? Peraí. Peraí que eu tenho que coisar. No Face, você que está no Face, querido, também manda sua pergunta, tá? O Instagram, vocês já devem ter visto que as lives ela tem uma duração máxima de 1 hora. Então, no Facebook não tem esse problema. Você está aí, você não vai precisar entrar de novo. É só quem está no Instagram, tá? Vamos aqui atualizar para a gente poder voltar com as perguntas. Amém? Amém? Já estamos voltando. Vou aguardar um pouco, tá? Obrigada. Pessoal, você está assistindo a live aí, você está sendo edificado, manda sua pergunta aí a respeito dessa virada na vida, essa transformação, algo em você que precisa ser mudado e você tem que se abrir mesmo, de fato, precisa de você desprender disso. Manda sua pergunta aí, nós estamos aqui com as pessoas gabaritadas para te responder. E se ninguém aqui saber a resposta, Deus vai te responder, ok? Mas Amém. Manda sua pergunta aí.
Vamos aí, pessoal. Por enquanto, não tem perguntas, né? Mas enquanto você manda a sua pergunta, eu vou aqui lembrar uma parte que eu tinha comentado na ministração sobre faxinar, né? Porque romper com o passado, querido, é um processo. E você tem áreas da sua vida que você vai precisar, não digo resetar, mas faxinar e olhar para aquilo sem que aquilo te atinja, né? E esse processo, ele vai depender de você começar. Você tem que se colocar como disposto, um coração disposto e ensinável, para que você corra a carreira que está proposta para a sua vida. Amém? E Jesus é a porta, né? A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que Jesus diz. Então a porta está lá. Nós precisamos o quê? Levantar e adentrar. E passar por essa porta e viver a eternidade. Que eu falo que a gente fala pouco em eternidade, né? Eu acho que assim, às vezes a gente fica tão preso nessas situações, vamos dizer, almáticas, e às vezes a gente esquece um pouco de falar dessa questão da eternidade, que é onde nós vamos viver para sempre, amém? Eu creio nessa palavra, nessa promessa. Cadê as perguntas, pessoal? Gente, vamos lá. Vamos compartilhar. Alguma coisa que você queira questionar, pode ficar à vontade. Enquanto o pessoal não manda, algum de vocês queria dar um testemunho assim de uma virada que precisou, né, na vida, dar uma guinada? Então, na verdade, o meu não é nem testemunho, mas ficou muito claro para mim ao longo desses períodos de ministração da virada. É porque é o seguinte, imagina que você chegou vamos pegar, por exemplo, uma casa, que você vai comprar uma casa que é muito, muito bonita a casa, e tá lá, os cômodos estão todos fechados. E aí você quer entrar em um dos cômodos, né? E aí você para diante daquele cômodo e fica assim: como é que eu entro? Como é que eu entro? O que eu faço para entrar? Tá lá a porta, ok? A chave está logo ao lado. E aí, qual que a pergunta é: como é que eu faço para entrar? Como que eu entro? Tem gente que bloqueia. Bom, tem a porta, tem uma chave. Tem a porta, tem uma chave. Mas como eu entro? A questão aonde eu quero chegar é que, queridos, qual porta que você quer entrar? E se você vai fazer uma virada, que a gente fala virada de chave, você quer virar a chave de qual porta, de qual demanda, de qual situação da sua vida? Porque se eu te perguntar agora, o que você gostaria de melhorar? Imagina que o Senhor está diante de você, né? E Ele de fato está, mas eu vou puxar lá só para aqueles desenhos animados, né? Se tivesse uma varinha que te realizasse um desejo agora, um desejo, qual seria? Você já sabe? Entende, queridos? Tem aquela passagem que é dos dois agricultores, que ambos pediam chuva, só que apenas um deles arou a terra e colocou a semente. Se você não assistiu ao filme O Fazendeiro e Deus, eu te sugiro para que você entenda melhor sobre o que é fé, independente da circunstância. Tá ok? Outro filme, Desafiando os Gigantes, pode enriquecer aí a sua vida sobre fé. E agora vem no meu coração, para você com desafios no relacionamento, o filme Quarto de Guerra pode te estimular bastante no exercício da fé. 3 tops. Queridos, então o que acontece? O que você tem arado, né? O que você fez, o que você gostaria, né? Quando eu ministrei, eu trouxe aquela parábola do rei viajante, né? Que eu não sei se todos perceberam, mas é como se fosse o Espírito Santo passando pela sua vida. Então, quanto que você quer do Espírito Santo, né? Quanto que você se prontifica a receber do Espírito Santo? E o que você vai fazer com o que você receber do Espírito Santo? Entenda que você pode desenvolver habilidades, você pode desenvolver aí, palavras de revelação, palavras de sabedoria, transformação de vidas, vir para você orar por curas e libertações, mas você também pode simplesmente entender por que você tinha um hábito que era tão degradante para a sua vida. Então você que está assistindo, o que você sente, se você sentir a vontade de falar, se quiser que a gente ore a respeito, abrir o seu coração, compartilhar o que você sente que tem porta fechada.
E às vezes, por mais óbvio que pareça para quem está de fora, não é simples pegar uma chave e virar aquela porta. Às vezes você sente algo te travando, algo te segurando. Queridos, você com certeza, um de vocês está passando por isso. E eu oro para que o Senhor traga essa revelação para você. E para facilitar a sua visualização, é só você lembrar hoje o que te incomodou. Teve uma situação hoje que provavelmente te incomodou, que te remeteu a alguma coisa anterior. Ou tem uma situação que ao longo da semana você não está conseguindo fazer essa gestão, né? Pode até sentir na pele, literalmente, somatizar algum mal-estar. E queridos, não confunda. Por mais que estão dizendo sobre sintomas de gripe e Covid, não necessariamente é isso. Podem ser as suas emoções, pode ser o Espírito Santo querendo tocar essa área, permita. E se você tem dificuldade, você pode abrir o seu coração e compartilhar. Amém? Amém. E esse tempo que nós estamos, né, em isolamento, esses 3 filmes que o Rony comentou são poderosos. Fazendeiro e Deus, Desafiando os Gigantes e Quarto de Guerra. Os 3 são ótimos, se você puder assistir. E como ele disse, se você sente que algo tem te prendido, né? Se algo te incomoda, é essa área que Deus quer tratar, de repente linkada aí a algo passado. Passando aqui, amém? Passando aqui, o pastor Salomão enviou uma pergunta. Pastor Salomão, abençoado, eu vou ler aqui e tentar entender. Se não ficar do jeito que você colocou, por favor, manda aí para nós, tá bom? Pastor Salomão fala o seguinte: uma pessoa que um dia creu, caminhou com Cristo, experimentou da graça e se desvia do caminho. Enfim, essa pessoa nega a fé que creu ou ela não? Ela continua crendo, porém iludida com as coisas da vida? Eu entendi assim. É uma pessoa que foi alcançada pela palavra, ela viveu, né, creu, porém ela se desviou do caminho e voltou a práticas da vida. Coisas que afastam ela da palavra. Eu entendi isso, né, pastor? Se não foi isso, diga aí. Essa pessoa, ela nega a fé ou não? Ela só está voltando a práticas. Tiago vai nos ajudar aqui. É isso mesmo, pastor Salomão? A pessoa conheceu a palavra, mas ela se desviou do caminho por prazeres, né? Por coisas da vida. Isso mesmo, amém. Então ela nega, com isso ela está negando a fé ou ela só está com paixões, né? Coisas aí Tá, vamos lá já para vividas. a pergunta. A fé é algo muito individual, né? Deus deu uma medida de fé a cada um. Mas a Bíblia em Romanos 10, 9 diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração que se crê para a justiça. Então vamos lá. Deus nos deu essa fé salvífica, porque no homem não podia alcançar isso. Deus nos deu a sua fé. A salvação é pela graça e não por obras. Mas a pessoa agora voltou a tais práticas, porque ela não tem a mente completamente renovada. Amém. Só se ela negar Cristo no coração dela, aí sim, eu posso usar o termo desviou, né? Desviou, mas o termo correto é que desvia é quem vive na lei. Aí ele decaiu da graça, né? Gálatas diz isso, decaíste da graça. Mas é quem vive na lei, não quem vive na graça. Porque a salvação não tem a ver com esforços humanos ou obras humanas. Isso vem de Deus. A pessoa se afasta de Deus só se ela negar Cristo dentro do coração dela. E isso não tem como eu saber. É claro que as práticas evidenciam algo que está acontecendo no coração. Mas ela ainda tem um íntimo dela com Deus. Só Deus sabe se de fato essa pessoa extraviou por um caminho, se ela não quer mais saber de Deus. Só Deus pode saber. Não tem como eu
colocar um rótulo nela, dizer, você desviou. É claro que a vida na lei decaíste da graça, mas é só se a pessoa negar no coração. Amém. Amém, Queridos, pastor Salomão? Respondido, querido? Dá um joinha aí, amém? Passando aqui para, não é bem uma pergunta, é um comentário de uma pessoa aqui, da nossa querida Silvana. Amém, Silvana? Ela está compartilhando sobre uma aflição que ela está vivendo, né? Ela diz assim, meus irmãos, como sabem, eu sou enfermeira e diante dessa crise agora estou apavorada de medo em trazer algo para minha família. Sinto que estou me isolando e distanciando da minha família. Amém, irmã Silvana? O Rony vai direcionar uma palavra para você em cima desse momento de aflição que você está passando. Amém? Tá, querido. Então, eu vou te falar a nível de... vou falar para os queridos a respeito da aflição que a irmã compartilhou. Obrigado, querido. O que acontece? Primeiro, nossa gratidão a todos os profissionais que estão aí diretamente ligados, né, a essa atuação aí no combate aos efeitos aí desse vírus, né, que o Senhor continue abençoando e protegendo cada um deles e fortalecendo aí no exercício, né, desse ministério, né, que é aí levar o reino de Deus através da medicina, da enfermagem e tudo mais. Então, o que ocorre? Eu vou compartilhar o meu entendimento a nível de espírito, a nível de alma e a nível de corpo, para ver se isso pode trazer algum conforto para a irmã. Eu vou começar a parte de corpo, parte de fisiologia, né? A parte de higienização, asepsia, limpeza, por mais que a gente saiba o que fazer, né, o efeito aí de lavar as mãos, lavar os cabelos, né, tomar banho, quando você chega em casa, você retira as roupas, né, coloca ela num saco, leva ela direto para poder fazer a manutenção, deixa o sapato para a área externa e aí passa para a área interna, porque pode ser que você está trafegando com isso. Então, se você vai para a higienização do corpo, daí você consegue mitigar isso daí, minimizar qualquer possibilidade, né? Isso é o que a ciência nos diz. Isso a parte de contágio, a parte externa do corpo. Agora eu vou para a parte interna. Quando você consegue descansar, né, ter uma noite de sono, quando você consegue se alimentar bem, quando você busca aí um volume de nutrientes, você aumenta a sua imunidade. Então, você estando mais forte a nível de imunidade, você está mais protegida em termos fisiológicos. Ok, então isso seria um dos pontos para se citar na parte da nossa carne, né? Do nosso físico. A parte emocional, ela é linkada ao nosso sistema imunológico. Então, se eu tenho alguma aflição, alguma inquietação, eu tenho pensamentos dessa inquietação, eu tenho visualizações, eu tenho imagens negativas dessa minha aflição. Eu tenho diálogos mentais sobre essa aflição. E se isso acontecer? Mas eu não posso fazer isso. Nossa, se fulano pegar, a culpa é minha. Isso tudo são aflições. Essas aflições podem afetar seu sistema imunológico e pode afetar o seu descanso. E aí começa a reação em cadeia. Você baixa a guarda imunológica e aí você baixa a guarda emocional e pode até cometer alguma gafe, um descuido. Então aí você exercita essa questão da mentalidade de Cristo e essa mentalidade da aflição. Quando o Senhor nos diz que no mundo teremos aflições, Ele recomenda algo muito significativo e até estranho para as pessoas em geral. Tem de bom ânimo. Quando você tem bom ânimo, imagina você com bom ânimo, situações que você sente que está feliz, bom ânimo, isso faz você sorrir. E é estranho, talvez possa ser estranho eu te dizer isso, mas você olhar para o espelho sorrindo, mesmo pensando em aflição, o seu corpo identifica um sorriso e tenta ele mudar todo o padrão para alegria, para bom ânimo mesmo. Né? Então, a sua postura de bom ânimo, o seu sorriso, aquilo que te alegra, por exemplo, você cantar um louvor, você declarar a palavra do Senhor, quando você profetiza, quando você declara, o seu ato de declarar
faz o seu pensamento alinhar com aquilo que você está falando. E quando você alinha, você sim consegue conquistar esse bom ânimo. Né? Lá no livro de Tiago também fala isso, para buscar sabedoria, quando passar por aflições, passar tendo sabedoria e bom ânimo. Então, amada, seria essa questão da parte da alma. Agora, a parte do espírito, a conexão do seu espírito com o espírito, aí eu te recomendo você declarar em todo momento Salmos 91, que aí você vai alicerçar o seu espírito no esconderijo do Altíssimo, na presença do Senhor. E principalmente lá em Salmos 91, a palavra do Senhor que diz o seguinte, no verso 2, que o Senhor é o meu refúgio e o meu baluarte, é o Deus meu em quem eu confio. E aí, aqui no verso 4, ele te fala, cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. Então você vai declarar isso em primeira pessoa. É como se fosse assim, você levantou, ok? Você olha no espelho, se alegra no Senhor. Se você gosta de louvar, louve. E aí você vai declarar, o Senhor é o meu refúgio em quem eu confio. Ele me cobre com as suas asas e nele eu estou seguro. E aí você vai para o verso 10. Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. E aí, querido, você declara e profetiza no seu dia. Se alimenta bem, cuida bem da sua hidratação. E tenha isso, fortalecendo a sua maneira de pensar, fortalecendo a sua conexão espiritual com o Senhor. E aí, estando bem atento aos cuidados, né, que a sua profissão exige. Amém? E que o Senhor continue cobrindo a sua casa, a sua vida com o sangue de Cristo. E que você esteja guardada por onde for, levando o amor. Amém? Amém? Amém, irmã Silvana? Respondido aí, né, querida? Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Vamos passar agora para uma pergunta da Joana Dark, que foi feita lá no Facebook. Amém? Ela diz o seguinte: estou no processo de virada há anos, mas eu vou alcançar. Porém, estou esperando o tempo de Deus. Esse é o caminho certo? A Vanessa vai comentar a sua pergunta, Então, Joana, tudo bem? O que me chamou a atenção é que você já colocou, eu vou alcançar. Isso já é uma decisão. Então, ao passo que você fala, eu vou alcançar, fé é gerada no seu coração. Você já se decidiu. Amém? Só que a pergunta é, qual a virada você está esperando? É algo seu ou é algo de alguém envolvido a você? Porque, na verdade, se for algo envolvido a você, é importante que você saiba a real vontade de Deus para a sua vida. Se você sabe a real vontade de Deus para a sua vida, você vai caminhar debaixo da vontade dEle, entendendo que Ele quer o melhor para você, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Assim como um pai olha para um filho que ele está engateando e ele espera ver todos os estágios desse filho engateando, andando, né, caminhando, evoluindo, crescendo. Essa é a vontade de Deus para com os seus filhos. Por isso que perfeição não significa não errar, não falhar nunca, mas é ser filho maduro, ter um caráter, um discernimento daquilo que eu estou vendo. Então, se você decide olhar para uma situação e está esperando há anos, será que é errado esperar o tempo de Deus? Qual é o que você chama de tempo de Deus? Porque eu vou só te dar um exemplo. Se eu ponho uma semente de milho para plantar, porque a palavra de Deus diz que há tempo de plantar, há tempo de colher. Só que muitas das vezes, chegou o momento de colher o milho. Então, era vontade de Deus que eu colhesse o milho. Mas hora que chegou o tempo da colheita, eu não discerni o tempo. E o milho passou. Então, o milho não vai servir nem para pamonha, nem para mingau. Ele vai servir para jogar para as galinhas. Por quê? Porque ele secou. Então, de fato, às vezes a gente tende a confundir esse tempo de Deus. Se Deus quiser, o tempo de Deus, o tempo de Deus. Mas quando, na verdade, Deus está olhando para o seu milho e está falando assim, eu que estou te esperando. Eu que estou esperando você colher, porque já está pronto.
Então, quando você olha para tudo aquilo que o plano perfeito do amor de Deus fez para mim e para você, através da vida de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, ele já disse assim: eu já fiz tudo, agora eu creio em você. Eu conto com você e eu quero que você conte comigo. Agora, esse esperar, o tempo de Deus, é atemporal, não é o mesmo nosso. Mas muitas das vezes, dependendo do que é, que eu não sei, às vezes chegou o tempo de colher, mas eu não discerni, porque dentro de mim, eu às vezes estou dentro de muitas guerras. Tipo, às vezes nós queremos defender várias guerras dentro de nós. Às vezes você quer ver um filho mudado, às vezes você quer ver o seu marido transformado, às vezes você quer ver a sua mãe diferente, às vezes você quer ver seu irmão convertido. Muitas coisas numa cabeça só. Nós devemos decidir o que eu preciso canalizar e não ser estaca na vida das pessoas. Porque ninguém muda ninguém. Entende, Joana? Eu não sei nem por que eu estou te falando isso. Ninguém muda ninguém. Mas ao passo que nós somos transformados, nós permitimos essa palavra chegar aos nossos corações. E permita essa palavra chegar no seu coração de uma forma rema mesmo. Porque a palavra, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a palavra é o nosso manual de vida. Às vezes a pessoa está sofrendo por, eu não consigo ser mãe. A medicina vem e fala, você não vai ser mãe. Aí de repente a medicina fala assim, não, mas esquece essa questão que você não consegue. Mas quando você vai para a palavra, pelos olhos da fé, você é mãe. Você já é mãe porque Deus, Ele constituiu a família. Então, dependendo do que você está passando, permita que essa palavra seja enxertada, receba essa palavra e fala assim, eu sou participante da herança do Senhor. Tem promessas na minha vida. Pai, que o Senhor me dê discernimento para compreender o seu tempo. Para que na hora da colheita eu não deixe o milho passar. Porque eu quero entender dia após dia que o Senhor é amor. Que o Senhor quer o melhor para nós. E vai ter coisas que vai trazer aprovação, ela vai trazer perseverança, ela vai trazer alinhamento para as nossas vidas, mas tem muitas coisas que nós estamos procrastinando, vivendo aquilo, porque às vezes nós nos perdemos no meio do processo, o tempo da colheita, o tempo do plantio. Então, seja lá o que for dessa virada, continue crendo, eu vou alcançar, isso já é uma decisão, mas esteja atenta às estações, é igual o frio, chegou o frio, não tem como eu sair de roupa curta no frio. O frio me pede o quê? Agasalho. O verão me pede o quê? Uma roupa mais fresca. Então, o tempo de Deus, ele é perfeito. Ok. Mas ele também espera que nós, como os filhos maduros, corramos a carreira e estejamos atentos àquilo que Ele quer fazer. E Ele vai usar pessoas para falar com você. Se você está atento àquilo que Ele quer realizar através da sua vida, o tempo é agora. Sabe, Ele está te ouvindo agora. O que queres que eu faça para você? Sabe? E às vezes você esperou isso há anos e pode ser que no próximo domingo você fale para alguém o seu testemunho que você virou a chave. Amém? Aleluia. Temos mais perguntas aí no Facebook ou não? Não? Aqui no Insta também não temos. Querido, você foi abençoado? Então, nós podemos encaminhar? Amém? Todos aí já estão... já terminaram, não tem mais pergunta, amém? Foram abençoados com essas palavras maravilhosas? Amém. Eu quero aqui dizer para você que tudo isso, né, que nós conversamos, que nós debatemos, né, vai ser real na sua vida, principalmente quando você entender e se deixar, né, ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa dar espaço para o Espírito Santo. Porque quando nós aceitamos Jesus, Ele implanta em nós um Espírito dele, né? O Espírito Santo de Deus. E o nosso Espírito, porque nós somos esses seres espirituais. Nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Mas o nosso Espírito comunica com o Espírito de Deus. E eu peço assim, quando eu acordo eu falo, Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo. Eu quero agir, dar meu passo de fé, crendo que o Espírito Santo habita em mim e que eu sou guiada por Ele, porque aí a gente consegue. Não, claro, a gente tem desafios, mas a gente consegue avançar e ativar essas viradas necessárias. Amém? Eu queria pedir para o Tiago
já está a postos aí para ele orar, para a gente poder finalizar essa live, amém? Tá, vou só colocar um detalhezinho aqui. A Bíblia diz assim, ó: se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres, né? Então, para a gente ser verdadeiramente livres pela liberdade, quando chegar a instrução de Deus, eu tenho que ter a minha mente flexível para poder renovar e ficar com a instrução de Deus. Sempre eu tenho que andar isso. Um cristão é a estrutura na terra com a mente mais expansiva, mais aberta que tem. Nós não somos alienados, nós somos a estrutura terrena mais capaz de ouvir a voz de Deus, de ser flexível e se ajustar ou se moldar ao que Deus tem para nós nessa geração. Amém? Então, a Lorena vai falar mais um pouco. É só porque surgiu uma palavra aqui, uma pergunta. O pastor Salomão, né, dizendo assim, antes da gente passar para a oração, tá, queridos? Que é importante isso aqui que o pastor colocou. Ele diz o seguinte: vejo crentes que compartilham, que oram a Deus pedindo que lhes aumente a fé, para que seja aumentada a fé. Pergunto, o que a Bíblia afirma acerca da fé e como a fé é aumentada? Vai lá, Vanessa. Essa parte eu gosto. Eu ia responder, ela já pegou, vai lá. Porque, na verdade, Deus colocou dentro do meu e do seu coração uma medida de fé. Isso. A fé vem pelo ouvir. Não é responsabilidade de Deus aumentar a sua fé. A fé é acrescida dentro de nós quando eu me permito ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu me permito ouvir a palavra de Deus, fé é crescida dentro de mim, porque fé é individual. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais fé genuína, a fé do coração, porque a Lorena falou de fé de dirigir, de fé de sentar, essa é uma fé natural. Isso. Se você passa no Center Shop e a porta está aberta, ninguém para, todo mundo crê que aquela porta vai abrir. Por que você vai direto? Você vai crer que ela vai abrir. A fé natural a fé natural é aquela que você crê naturalmente. Por que nós estamos sentados aqui? Eu acreditei que essa cadeira não quebrou. Fé natural. Agora, a fé do tipo de Deus, ela é além. Ela faz transportar montanhas. Ela olha para esse cenário e fala: eu não vejo essa cidade contaminada. Eu já vejo esse vírus batendo em retirada. Então, Deus não é o responsável para aumentar a nossa fé. Ele já nos deu uma medida de fé. Mas se eu não ouço a palavra, essa fé ela fica inerte aqui dentro. É igual algo que fica incubado. Está disponível, mas se você não escuta, ela está ali. Ela vai só um limite. É o limite da fé. Até aqui eu estou crendo. Não, mas eu não consigo crer mais. Essa não é a fé do tipo de Deus, ela faz você ir além. E a incredulidade vem de que jeito? Quando eu escuto más notícias, quando eu escuto tudo que a palavra não diz a meu respeito, quando eu tomo posse daquilo que não provém de Deus, então o meu coração ele se inclina para a incredulidade. Agora, quando eu olho para a palavra, quando eu me faço parte dessa palavra, quando eu falo: Pai, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero ser o que a Bíblia diz que eu sou, eu quero ter o que a Bíblia diz que eu tenho, eu quero tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu quero viver isso para mim. Então, fé é gerada dentro de mim. Mas só tem um jeito, irmão, da fé crescer: ouvindo a palavra de Deus, se expondo à palavra de Deus. As lives estão sendo bênçãos na nossa vida, mas é intimidade, é no seu secreto, é com seu pai que ele quer fazer conhecido por você, porque ele não quer só que você aceite ele como Salvador, o Senhor da sua vida, ou só o Salvador da sua vida. Senhor, o dono dos seus pensamentos, o dono das suas escolhas, o dono das suas vontades. Então, fé, Deus não é ele que vai aumentar a sua fé. Um dia eu até escutei isso. Às vezes a gente tinha mania de falar assim: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. E um dia interessante, eu escutei um padre falar, achei brilhante. Ele virou para os fiéis e falou assim: vocês acreditam que não é Deus que vai fazer vocês fazer com que a fé de vocês vai aumentar? A obrigação é nossa de escutar a palavra, e ao passo que eu me exponho nessa palavra, essa fé é crescida dentro de mim. Então, se você não se expõe à palavra, você vai viver na incredulidade. Mas essa não é vontade para o seu pai. O justo viverá pela fé, a fé do coração. Amém? É isso, Vanessa. E a fé, querido, ela vem pelo ouvir, né?
E nessa linha que a Vanessa, eu gosto que ela fica até, se ela pudesse, ela entrava dentro da sua sala aí. Aleluia! Então, querida, a fé, ela vem pelo ouvir. Mas a gente tem também que pontuar uma coisa, porque você tem que ter o coração disponível. Porque você pode ouvir lives poderosas, igual a Vanessa falou. Todo dia tem live, né? Você entra, tem uma em cima da outra. Mas se você ouvir, assim como você ouve uma música, ou como você ouve o trânsito, não vai adiantar, né, Vanessa? Porque quando Jesus diz, quem tem ouvidos ouça, ele não está dizendo, ele não está sendo redundante. Porque você pode ouvir uma palavra poderosa, mas se o seu terreno, se o seu coração não estiver disponível, não estiver acessível, não estiver arado, que nem o Rony falou, para receber essa palavra e praticar, sua fé não vai aumentar. Você vai até ouvir, sabe? Não adianta você colocar um Cid Moreira lá lendo a Bíblia para você, não. Não é isso. Você tem que ter um coração disponível, um coração ensinável. E a gente até esquenta, né? Falando de fé. Ô, glória! Então, que você tenha sido abençoado aí, amém? Temos alguma outra pergunta aí? Não, né, meu querido? Podemos, então, caminhar para o encerramento. Foi um tempo precioso aqui com vocês. Eu amo vocês. Vocês são bênçãos na minha vida. Estamos com saudade. Nosso abraço virtual, né? Logo nós estaremos, em breve, em nome de Jesus, nós poderemos nos reunir presencialmente, amém? Mas vamos seguir nesse ânimo, nesse bom ânimo, nessa mente renovada dia após dia, amém? Que você possa receber essa live, encaminhar para pessoas, para que elas também sejam abençoadas, assim como nós todos fomos, amém? Meu amado irmão. Você que está aí na sua casa, então vamos orar, fecha seus olhos, abra o seu coração. Eu quero declarar uma palavra poderosa sobre a tua vida. Pai, obrigado por essa série, obrigado pelas palavras que foram liberadas, obrigado pelos ouvintes que ouviram a tua palavra. Pai, a tua palavra sempre vem para cumprir um propósito em toda terra. E essa terra é o nosso coração bem trabalhado para receber da tua semente. Há um potencial na tua palavra, mas a responsabilidade da terra somos nós, Pai. Nós nos responsabilizamos, Pai, por ouvir a tua palavra e correr com aquilo que tem disposto para nós, Pai. A nossa mente deu de fato uma virada para um novo ciclo de andar em uma fé genuína, de andar em um poder de Deus sendo manifestado e andar em um amor capaz de afetar verdadeiramente a vida das pessoas. Pai, eu cancelo toda a ação do mal sobre essa cidade, sobre este país, Pai. E eu oro para que a tua influência do teu Espírito, Pai, aniquila verdadeiramente tudo que não provém do Senhor. E eu oro para que o teu propósito sobre todas as pessoas que ouviram essa palavra, Pai, seja mais claro a partir de hoje. Que os olhos espirituais, os olhos do entendimento, sejam verdadeiramente iluminados pela palavra de Deus, e que o teu Espírito Santo, Pai, faça de fato uma verdadeira morada poderosa em nós, Pai, que possamos romper todo com uma cultura, todo com um ensinamento errado, todo com uma improdutividade, tudo com aquilo que os líderes errados nos ensinou, Pai, que possamos ficar com a tua palavra, para que ela de fato opere eficazmente, com toda a plenitude do teu poder, com todo o teu ensinamento, e que os nossos olhos se voltem somente para ti, e que nós possamos alcançar mais pessoas para ouvir de fato um evangelho puro e simples, direto do céu, não mais com sabedoria humana, mas aquela sabedoria que o Senhor um dia deu para Salomão, e que nós podemos hoje experimentar dela, aquela sabedoria que foi a arquiteta do universo, que ela possa nos impactar verdadeiramente. E eu oro em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar diante de Ti, proclamando a Tua palavra. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus.
Quem foi abençoado aí, levanta a mão e diz, eu fui. Aí da sua casa. Manda um amém, faz um joinha. Eu fui abençoado. Aleluia. Querido, você pode nos assistir também pelo YouTube, amém? Nós temos um canal, Comunidade Apostólica pela Cruz Oficial. Você pode seguir lá, tá? Que você vai ter acesso a todas as nossas lives, todos os nossos cultos estão sendo gravados e estarão disponíveis lá para que vocês possam acessar, assistir novamente, amém? Glória a Deus. Hã? Não entendi não. Peraí, queridos, minutinho. Ah, Milton. É Milton ou Newton? Milton de Caçapava, São Paulo. Querido, seja abençoado aí. Nós estamos alcançando outros estados através das nossas lives, amém? Obrigada aí por nos acompanhar. Você já teve em outras lives também, né? Facebook, todos vocês que estão aí. Muito obrigada, viu? Compartilhem aí com seus amados irmãos, amigos, que eles possam receber também daquilo que o Senhor tem derramado na nossa querida comunidade pela cruz. Amém? Sejam abençoados aí. Até a próxima!